E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Olivia e do Mike, que são a minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria de RH focada nos mercados jurídico, compliance, tax e áreas correlatas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreiras, tendências e curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Maria Helena é contagiante. Tenho certeza que ao final desse episódio, além de aprender e se divertir, você sairá com a sua energia renovada. Nesse episódio fomos literalmente do A ao Z. Falamos de carreira, liderança, diversidade, soluções de conflito, mas também de universo, biologia e neurociência. Mas Renato, a Maria Helena contou histórias, trouxe bastidores e deu conselhos? Claro, sem isso não seria um episódio de Direito de Resposta. Mas quer saber? Ela foi além. E sabe por quê? Então aperte o play e aproveite. Maria Helena, que é reconhecidamente um dos maiores nomes do país em soluções de conflito, é formada em Direito pela FMU e possui uma pós-graduação em Processo Civil pela PUC de São Paulo. Começou sua carreira como advogada em um escritório boutique e há 22 anos migrou para o Demarest Advogados, onde é sócia. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dela. Maria Helena, muito obrigado por ter aceitado o convite do podcast Direito de Resposta. É um prazer te receber aqui. Você tem uma trajetória tão bacana, eu estou muito contente em te receber aqui. Sei que você vai trazer boas histórias, bons conselhos, então é toda a mistura que a gente gosta por aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Renato, eu que agradeço. Vai ser um prazer fazer esse bate-papo com você e com todos os seus ouvintes. Muito bem. Aqui no Direito de Resposta, a gente sempre parte da nossa pergunta clássica sobre o planejamento de carreira. Você tem uma carreira que é super sólida, né? Basicamente, ao longo dessas quase 3 décadas na advocacia, você passou por 2 escritórios, né? Inicialmente no Azevedo Sodré, onde você ficou por 4 anos, e depois aí 22 anos, pouco mais de 22 anos, no Demarest. Essa carreira, de alguma maneira, ela foi planejada? E se não, quais eram seus outros objetivos? Então vamos lá, quando eu comecei no direito, eu me encantei muito com a magistratura, tanto que o meu primeiro estágio foi na Escola Paulista da Magistratura. Na época eles faziam um pequeno concurso, eu passei e fui trabalhar com os juízes de primeira instância, e me encantei, e a minha ideia inicial então era ir para o concurso. Cheguei a fazer um cursinho, eu terminei a faculdade e fiz cursinho com a faculdade, depois finalizada a faculdade, cheguei a passar na prova de teste, depois a prova escrita, e não passei para outra fase que era oral. E me dei conta de que eu precisaria ficar anos e anos estudando ainda, né, num período mais produtivo, vamos dizer assim, que seria a minha juventude. E aí, por conta dessa razão, eu falei, olha, vou mandar um currículo. Eu tinha um amigo trabalhando no Azevedo Sodré e eu via que ele gostava bastante do escritório, mandei o currículo, fiz uma entrevista e fui aceita imediatamente. E aí, a partir desse momento, a minha visão a respeito do direito, das perspectivas, da advocacia mudou completamente. Então, dizer para você que eu tinha uma programação estanque é mentira, né? Na verdade, as coisas foram acontecendo como elas sempre acontecem na vida. Então, se eu pudesse começar dando um conselho a isso, é a gente não se fixar em ideias, em conceitos absolutos, porque muitas vezes a vida vai nos levando a outras coisas e você vai se encantando com essas coisas, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Então eu tinha uma ideia inicial, né, de ser juíza e acabei virando advogada e amo o que eu faço. É por isso que eu gosto dessa pergunta, né? Dificilmente alguém planejou a carreira, e mesmo que tenha planejado, você vai corrigindo o curso ao longo da jornada. Tem um discurso muito famoso do Steve Jobs em Stanford, que ele fala do connected dots, né? De conectar os pontos. Às vezes você não entende por que você está fazendo esses movimentos, mas quando você olha para trás, você percebe que os pontos se conectaram. Por isso que eu gosto de partir da pergunta de planejamento da carreira, porque ela diz muito sobre o episódio em si, né? Como é que foi sendo construída a tua trajetória, a tua carreira. Dando um passo atrás, né? Eu tenho gostado bastante de dar uma voltadinha no tempo, né? Porque a gente fala de planejamento de carreira. Mas e a escolha do curso, né? Porque você tinha claro na tua cabeça que você queria ser juíza. Desde sempre você quis isso ou só quando você foi para a faculdade que você decidiu que você queria ser juíza? Só quando eu fui para a faculdade. Na verdade, também a escolha da universidade, do curso, né? Foi super tumultuada, porque se a gente for olhar, e eu tenho uma filha de 16 anos e é muito legal me ver no lugar dela, né? Nesse momento, é muito cedo para que a gente tome uma decisão
decisão, né, para a vida toda. E eu tenho um padrasto que é advogado, mas não tinha mais nenhum advogado na família. E conversando com os meus pais à época, eles que sinalizaram, olha, eu acho que você tem algo a ver com direito, ou eventualmente com publicidade. E hoje, olhando em perspectiva, tá, Renato, também vou ser muito sincera para você, é difícil a gente se enquadrar num único perfil, né? Somos seres humanos e seres humanos complexos, com diversas habilidades. Eu acho que a advocacia claramente se tornou algo que tem muito a ver comigo, né? E à medida que a carreira foi avançando, eu me conectei cada vez mais, mas eu tenho certeza que se talvez eu tivesse escolhido publicidade, marketing, eu também me daria bem, sabe? Então, também fica uma dica pra gente não ficar tão ansioso nessa época, nesse período de escolha, porque é difícil mesmo. O mais importante é você ver suas habilidades. Então, claramente, eu era uma pessoa de humanas e o direito acabou se encaixando nisso. Esse é um bom conselho, porque você tem biológicas, humanas e exatas. Se você já souber um pouco das suas características, você já elimina diversos cursos. No teu caso, você falou, sou de humanas, tá bom. Então, de humanas aqui, o que encaixa, né? O que eu acho que pode funcionar? E, de verdade, assim, a gente realmente tem que decidir muito cedo. Mas, poxa, não funcionou, entrou na faculdade, não acha que é teu perfil... Peraí, dá um passo atrás, né? Tudo é possível de ser corrigido, né? Então, essa é uma dica muito importante e interessante. Agora sim, falando de Azevedo Sodré, né? Queria ser juíza, a vida te levou para um outro caminho. Isso é muito interessante, essa visão também que você traz. São muitos anos, né? É um desgaste. Mesmo que, enfim, você passe logo de cara no concurso, ainda assim, por exemplo, hoje em dia, você tem que fazer aos 3 anos, né? Advogar durante 3 anos, concomitantemente tem que estudar, é muito cansativo. Aí surgiu o Azevedo Sodré, né? Que é um escritório boutique da década de 60 que participou ativamente das privatizações e foi a tua primeira oportunidade efetivamente dentro de um escritório de advocacia, né? Como é que foi essa vivência, essa experiência, estar pela primeira vez dentro de um escritório? Que desafios que você encontrou? Nossa, encontrei desafios de todas as sortes, mas eu confesso para você que foi um divisor de água na minha vida e na minha carreira. Foi uma grande experiência. De fato, era um escritório pequeno, comandado por um líder, né, que era o Dr. Antônio Sodré, e ele participou das privatizações. E eu chego num momento do escritório que, depois dele ter feito grandes privatizações no setor de telecomunicações e no setor de energia, ele começa a receber clientes para atuar nesses clientes que foram privatizados e para assumir os departamentos jurídicos. E aí eu sempre tive uma vocação natural para o direito civil e direito processual. Então eu chego lá e foi até curioso porque eu comecei lá no dia 30 de março, que era o dia do meu aniversário, e assim que eu cheguei no escritório, eles falaram, olha, vamos comigo, a gente vai para uma empresa que na época era a Bandeirante Energia, que era uma empresa cindida da antiga Eletropaulo, que nós vamos então receber todos os casos cíveis e assumir a carteira então dessa empresa. Você deve imaginar uma pessoa recém-formada, né, chegando numa empresa da magnitude da Bandeirante Energia e assumindo todos os processos. Então, entendendo toda a matéria, que era uma matéria muito específica, né, energia elétrica. Segundo, trazendo os processos, então toda uma parte de organização, de você catalogar os casos, de você dividir os casos por matéria e, a partir daí, colocando efetivamente a mão na massa. E eu lembro que muitas vezes tinham muitas audiências, por vezes eu começava o meu dia, por exemplo, em Sorocaba e terminava em Ferraz de Vasconcelos. Então foi um período de muito trabalho, de muito aprendizado, de muita experiência, e não só sob o ponto de vista jurídico, mas também sob o ponto de vista pessoal, porque o que acontece? Essas empresas, elas possuíam um jurídico próprio, e do dia para a noite, esse jurídico ele foi se esvaziando, porque todos esses casos eram passados para os escritórios, né? E o pessoal do jurídico interno, que tinha todo o histórico, que tinha toda a informação, segurava toda a história e informação, porque eles sabiam claramente que eles iriam perder os empregos. Então, assim, para além, né, de todo esse desafio do profissional, teve o desafio pessoal, e isso foi extremamente enriquecedor. É isso que é bacana do podcast, esses bastidores, esses aprendizados, né? Por isso que eu gosto sempre que o entrevistado ele conte essas histórias, né, do dia a dia. E eu imagino o choque que você não teve, né? Porque você estava ali estudando para concurso, de repente você vai para um escritório, aí de repente você está dentro de uma empresa, aí você encontra um departamento jurídico que não é teu parceiro, né? Pelo contrário, né? Então a gente mal consegue imaginar isso nos dias de hoje, né? E aí você tem um choque ainda maior,
né? Porque de lá, depois de 4 anos, você vai pro Demarest, né? Que é um escritório enorme, né? Então, quer dizer, sai de uma boutique e vai para uma Big Law, onde você já tá aí há quase 22 anos, né? Como é que foi essa mudança, né? Que impactos que trouxe para tua vida pessoal, para tua vida profissional, né? E que desafios que você encontrou nesse início de jornada? Também foi, acho que assim, foi uma mudança super positiva na minha carreira, não tenho dúvida que também foi outro divisor de águas. E as mudanças foram de todas as naturezas. Então, primeiro, o tipo de cliente que eu atendo hoje era diferente dos clientes que eu atendia no Sodré, porque no Sodré, apesar de ter empresas, tinham também pessoas físicas, tinham empresas menores. E eu nunca me esqueço, Renato, que a primeira vez que eu fui fazer uma reunião num cliente atendido aqui pelo Demarest, eu fiquei muito encantada com o lugar, com a empresa, com as instalações. Eu falei, nossa, isso aqui é uma realidade completamente diferente, né? E aí isso também exige de você uma nova versão, né? Uma nova versão de postura, uma nova versão de profissional. E isso parte muito, assim, da observação. Quando eu falo para você que a vida profissional, ela é rica, porque ela tem muitas novidades, ela também faz com que você tenha que ter inteligência emocional para entender que a estrutura mudou. Então, acho que esse foi um primeiro passo muito importante. Eu entender que eu estava numa outra estrutura, os clientes eram diferentes e a organização também. Então, no Sodré, como eu te falei, né, eu jogava pro gol, eu cabeceava, eu fazia de tudo. E aqui, quando eu cheguei no Demarest, as funções também eram muito mais organizadas, muito mais estabelecidas, muito mais hierarquizadas. E eu precisei aprender. Me segurar muitas vezes, porque eu sou uma pessoa, pelas minhas próprias características naturais, com muita iniciativa. Então, tateando, sabendo até onde eu poderia ir, muitas personalidades diferentes, né? Quando a gente fala em diversidade, a gente não está falando só em diversidade de gênero, raça, a gente está falando em diversidade de seres humanos, que têm histórias de vidas diferentes, que se comportam de maneiras diferentes, e isso impacta diretamente a forma como você se relaciona com cada um deles. Então, esse também foi um grande aprendizado. E eu acho que o terceiro também é o nível de exigência, né? Você começa a lidar com profissionais que são muito mais gabaritados, que têm uma formação mais sofisticada, e isso tudo vai te empurrando, né? Vai te empurrando para frente, vai fazendo com que você queira ser uma profissional melhor, para que você vá em busca, né, de novas áreas de conhecimento e que você se supere. Então, a vinda para o Demarest foi, assim, até bem uma quebra de envoltório, né? Porque você só cresce quebrando envoltórios. Então, eu tive esse crescimento. Tiveram dores, não tenha dúvida que quando você muda para uma estrutura completamente diferente, tem a dor do crescimento. Mas olhando em perspectiva e connecting the dots, foi realmente algo sensacional quando eu penso em carreira. E é muito legal que nessa resposta você trouxe a relação dos seres humanos, né? Porque você falou dos clientes, você falou das pessoas, e é isso. Acho que esse é um ponto que é muito difícil, que não é todo mundo que tem habilidade, porque quando você migra de estrutura e você passa a atender clientes diferentes, de novo, não é nem melhor nem pior, mas são diferentes, né? E você tem que nivelar, né? Então, se você atende um cliente de um jeito aqui e de outro ali, você tem que modular, você tem que mudar a tua forma de se comunicar, a tua postura. De novo, não é certo ou errado, são diferentes, né? E eu gosto quando você traz a história da diversidade, porque logo quando a gente pensa em diversidade é isso, né? É gênero, é raça, né? Mas as pessoas são diversas. Você sabe que tem nada a ver com bate-papo, mas eu tô apaixonado pelo assunto espaço. E eu tenho ouvido um cara muito bacana, ele chama Sérgio Sacani. Ele fala, olha, eu acredito que nós somos a única raça com esse nível de inteligência em todo o universo. Todo mundo fala, mas você é maluco? O universo é infinito. Ele falou, vocês têm ideia da quantidade de coisas que teve que acontecer, os cruzamentos que tiveram que acontecer pra gente chegar até aqui? Então, por que eu tô falando isso? Justamente porque as pessoas, elas são diversas. E não é tão simples você se interrelacionar. Então, é muito bacana você trazer na sua resposta essa experiência, essa vivência. E são 22 anos, né? No escritório. São muito tempo. São 22 anos, é muito tempo. Renato, deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu achei muito interessante você comentar que você tá apaixonado por essa temática. No final de semana, eu assisti um documentário falando sobre astronautas, né? E a visão que os astronautas têm a respeito da vida depois que eles conseguem sair da Terra e enxergar a Terra lá de cima. E que eles veem a grande unicidade, né? Que, na verdade, é tudo uma única coisa. E aí, a gente, quando está na escola, a gente aprende a teoria de Darwin, né? Que é a sobrevivência, que é a luta,
que é justamente um embate. Seleção natural. Seleção natural. E, incrivelmente, quando esses astronautas, eles, né, olharam a Terra sobre um outro ângulo, eles chegaram à percepção que não, que está tudo conectado. Então, que na verdade, Lamarck, quando fala no coletivo, ele tem muito mais razão do que Darwin. E aí, quando você olha neurociência, epigenética, esses são temas que eu também amo, você tem um reconhecimento de que Lamarck falou muito certo sobre muitas coisas. Que na época ele foi um cara, né, que as pessoas taxaram de louco, que a teoria dele seria uma loucura, quando na verdade não era tão louca assim. Então é isso, é a união. E quando a gente se dá conta da importância dessa conexão, né, e de entendermos que todos nós formamos um só para atingirmos os objetivos, tudo fica muito mais fácil. E é super bacana você trazer essa sua visão, porque eu acho que quem rompeu com essa unicidade foi o próprio ser humano, sem dúvida, né? Somos únicos, né? Por isso que eu acho que eu quero saber como chama o documentário. Depois eu te pego. Eu recebi de uma amiga, eu te mando. Depois eu te mando, mas é incrível. Eu quero muito ver essa visão dos astronautas, porque no final do dia é isso, você sai ali e é só o planeta Terra. E posso falar, o planeta Terra, mas assim, não é nem um grão de areia perto do universo, né? Ou seja, nós não somos nada, a gente fica arranjando confusão à toa, né? Mas, brincadeiras à parte, são 22 anos de Demarest, né? Enfim, eu imagino que você tenha muitas histórias bacanas para contar, né? Que histórias que você poderia trazer, assim, principalmente aquelas emblemáticas do que você vivenciou até agora no escritório? Nossa, são muitas histórias. Primeiro, eu tive um caso envolvendo uma indústria no setor de automobilismo, na verdade de motos, que tinha aqui um representante único. E o nosso cliente acabou descobrindo que esse representante, ele não estava atuando da forma correta, né, cumprindo todas as obrigações contratuais. E aí, a partir disso, eles pediram para que a gente estruturasse um case para tirar esse dealer, vamos dizer assim, do mercado e abrir o mercado, né, para eles. E aí, a partir então desse interesse, a gente fez uma atuação que foi uma atuação quase que de detetive, investigativa, no sentido de coletar provas, no sentido, e tudo de forma absolutamente legal, ordinária, mas a gente estruturou todo o caso, acabamos entrando com uma ação judicial, conseguimos uma tutela antecipada na época, que foi para rescindir imediatamente o contrato, tamanhas eram as violações, e esse caso acabou saindo, a gente acabou fazendo um acordo. E uma das coisas que foi muito legal, eu fiz isso junto com um sócio também aqui do escritório, que na época nós não éramos sócios, a gente acabou ganhando, cada um de nós, uma moto de presente do cliente, que legal. Tendo em vista a performance. Então foi assim, foi algo super inusitado, foi um trabalho assim muito árduo, e eu lembro, eu gosto de falar isso porque eu como mulher e mãe, a gente acha que tem uma vida equilibrada, mas não tem, né? E na época minha filha era super pequena, eu tive que viajar bastante, mas o trabalho me dava tanto prazer que eu não sentia culpa também de fazer isso, porque eu sabia que eu estava fazendo algo que seria emblemático para minha vida profissional e que eu daria um exemplo positivo para minha filha. Então foi super bacana e o resultado foi melhor ainda, né? Ah, que história bacana, muito legal mesmo. E é tão emblemática, né, que quando eu falei em histórias emblemáticas, essa foi a primeira que você contou. Tem mais alguma? Eu acho que, assim, outra história emblemática que não diz respeito necessariamente a clientes, mas eu acho que é um pouco da visão do escritório, foi o momento que a gente decidiu aqui montar os grupos de diversidade, de colocar de pé todas essas questões voltadas aí às novas gerações, ao novo mundo, ter uma visão diferente, e a gente eu participei ativamente desse momento, de cocriação do escritório, e foi algo que não só para minha carreira jurídica, mas pela minha experiência profissional foi incrível, assim. Foi o momento que a gente, então, tomou a frente e decidiu estruturar esses grupos de diversidade. Isso é muito bacana, mas a gente vai aguardar que a gente vai ainda falar muito sobre isso. Eu imagino que ao longo desses 22 anos você deva ter recebido inúmeras propostas de cliente. Por que você decidiu continuar no escritório? E 22 anos é muito tempo. Como é que você faz para se manter motivada e para se reinventar? Eu vou começar pelo final, tá? Como é que eu me mantenho animada, assim, motivada? Porque eu acho que não existe um dia igual ao outro. Todos os dias, quando eu acordo, não tô falando de Legião Urbana, né? Quem é mais velho vai saber que eu tô falando, mas eu tenho a impressão, assim, de que eu tenho 24 horas novas em folha
para desenhar a vida do meu jeito. Então, eu não acho que eu estou na mesmice. E mesmo se eu tenho uma agenda, a agenda ela se transforma no decorrer do dia. Então, eu acho que eu não vejo a vida assim como algo que vai se repetindo, sabe? Não vejo como o dia da marmota. Segundo, eu procuro me reinventar de todas as maneiras. Então, uma das coisas que tem sido muito falada ultimamente, que é o lifelong learning, né? Eu acho que eu sempre, de uma maneira muito empírica, eu sempre fiz isso, no sentido de tentar ler coisas diferentes, ter um repertório diferenciado, seja porque acho que novos repertórios permitem com que você veja as situações jurídicas de uma outra maneira, e seja porque novos repertórios te conectam com as pessoas de formas diferenciadas. Então, acho que é isso, né? E, obviamente, esse meu olhar para a vida, esse meu olhar para o trabalho, esse meu olhar para as coisas, não gerou em mim uma vontade ou uma necessidade de ir em busca de outras coisas, de grandes mudanças, porque eu acho que a mudança acontece todo dia. E é muito legal a visão que você traz, porque é uma visão sua. Estando numa Big Law, você poderia falar, poxa, todo dia igual, tem uma mudancinha aqui, outra ali. Mas não, você enxerga cada dia de uma maneira diferente. É difícil você encontrar alguém com essa visão, né? O que eu brinco aqui é pra Frentex, né? Você tem realmente uma energia diferente, isso é muito bacana. E não à toa, né? Talvez até em decorrência dessa sua visão, dessa sua proatividade, dessa sua boa energia, você colecionou promoções atrás de promoções, chegando até a sociedade. Essa é a minha visão, mas eu queria saber na sua visão, por que você colecionou tantas promoções em sequência? O que te credenciou à sociedade? E o que eu gosto sempre de perguntar, o que mudou no dia seguinte? Você acordou, né? Não sou mais sênior, agora eu sou sócia. O que mudou no dia seguinte? A primeira coisa, assim, o autoconhecimento é algo que eu bato muito nas pessoas, porque eu acho que é fundamental as pessoas se conhecerem, porque o autoconhecimento te leva a entender quais são as coisas que te impulsionam e entender aquilo que te barra. E é óbvio, né, que você vai dar luz àquilo que te impulsiona. Aquilo que te barra, você vai tentar, na medida do possível, consertar, ajustar, né? Mas às vezes são questões naturais da sua personalidade e nada que você faça vai mudar muito. Então você tem que dar luz àquilo que te impulsiona. E eu acho que, assim, ao longo da minha carreira, eu sempre tentei olhar para aquilo que eu sei fazer de melhor e não para aquilo que eu sei fazer de pior. 2, deixar as coisas fluírem. Porque num escritório ou numa empresa, tem muito daquilo que você faz. Tem muito da sua disciplina, tem muito da sua dedicação. Mas muitas vezes tem situações que independem de você. Tem situações mercadológicas, tem situações políticas, e você precisa aprender a caminhar dentro desses cenários. Se você me perguntar, olha, você sempre recebeu as promoções? Enquanto eu estava em cargos mais baixos, sim, eu sempre recebia as promoções. Mas à medida que a carreira vai afunilando, né, uma nova versão sua é exigida. E aí, nesse sentido, também é importante dizer, quando eu virei sócia, na verdade eu já era. Então, não tem essa virada de chave, porque é assim que acontece na carreira da gente. A gente só ganha o cargo, porque na verdade você já o ocupa antecipadamente. Então, e uma coisa que eu não gosto, a gente falou isso logo no começo, é você escrever as coisas na pedra. Porque quando você escreve as coisas na pedra, você perde a flexibilidade, isso te gera uma infelicidade, porque você não consegue entender que as coisas estão sempre em constante mudança, em constante transformação. Então, por vezes, aquele passo a passo que pode fazer sentido para um colega meu, não necessariamente vai fazer sentido para a Maria Helena. Por quê? Porque você tem um novo momento de mercado, porque você tem uma nova gestão do escritório. É importante sempre você ter esse olhar macro, não sofrer por isso e fazer o seu melhor. Outro dia também, Renato, eu aprendi uma coisa muito interessante, que disciplina é de ser pleno de si. Então, é muito importante porque você toma as rédeas da sua vida, você toma responsabilidade, você para de jogar a responsabilidade nos outros, você aceita críticas de uma maneira muito mais aberta, muito mais objetiva e tenta, a partir desse lugar, fazer as transformações que vão te levar a um lugar melhor. Acho que é basicamente isso. Muito legal. Eu adorei a sua resposta, porque você trouxe coisas super interessantes e importantes. Primeiro é isso mesmo, eu acho que a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Tem coisas que não estão ao nosso alcance. Mas se a gente não fizer o nosso, não adianta acontecer o outro. Ponto, né? E conecta muito com o que a Patrícia Frossard, que é CEO da Philips, nossa última entrevistada, trouxe. Enfim, o que te credenciou ao cargo de CEO? Ela falou uma conjuntura de fatores, né? Teve coisas que dependeram de mim e eu fiz tudo que eu podia fazer para chegar lá, e teve coisas que não dependeram de mim,
mas que deram certo. Mas se um dos polos não tivesse funcionado, especialmente o dela não ter feito o que ela deveria ter feito, ela simplesmente não assumiria o cargo. Então isso foi muito bacana. E falando sobre o cargo, eu adorei a tua resposta, né? Porque é isso, não tem virada de chave. Você simplesmente muda a nomenclatura do teu cargo, mas você já era sócia, né, de fato, né? Já era o teu dia a dia, né? Então, se tem um impacto, você fala, e aí, como é que foi mudar de júnior para pleno? Nossa, foi muito difícil. É que você não estava talvez pronto para aquele cargo, né? Então eu adorei essa resposta e faz todo sentido. Agora eu quero trazer um outro ponto, e essa trinca ela é muito especial. Você está abrindo essa trinca, depois a gente vai receber o Bernardinho, o primeiro não advogado, mas também nem preciso explicar o porquê, né? É um cara que é um grande líder, e depois a gente vai receber o Tito Amaral, CEO do Machado Meira, ou seja, 3 grandes líderes, né? Por isso que eu queria falar um pouquinho também sobre esse tema com você. Você é reconhecidamente uma ótima gestora, uma ótima líder. Dá para ver aqui no trato, enfim, na nossa conversa, né, o porquê você é essa boa gestora. Só que isso não é ensinado na faculdade de Direito. A gente não fala absolutamente nada sobre gestão, sobre administração, sobre economia, sobre comunicação, sobre nada que não a parte técnica do direito, que é muito puxada, inclusive, para os litígios. Dito isso, assim, como é que você fez para desenvolver as skills que são necessárias para a gestão e liderança? E o que você considera fundamental para que um líder tenha sucesso, principalmente nesse nosso mercado, que é o mercado de alta performance? Como eu te falei, né, num determinado ponto da nossa conversa, o autoconhecimento, você saber aquilo que você é boa ou aquilo que você não é tão boa, é um começo. E eu sempre tive muita facilidade em lidar com pessoas, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto da diversidade lato sensu que eu te mencionei, acho que todo mundo, isso aqui é uma troca, cada um ensina algo para o outro. E aproveitando esse meu gostar, né, não tenha dúvida, assim, que eu tentei me aprofundar. De que forma? Fazendo alguns cursos, observando, porque uma outra coisa que eu aprendi na minha vida é que o conhecimento, ele não acontece de uma maneira formal, estanque, na sala de aula. A gente tem essa visão, que é equivocada na minha visão, de que você só aprende se você estiver em sala de aula. Não, você aprende a todo tempo, nas situações mais improváveis e conversando com as pessoas mais diversas que você pode imaginar. Então, a observação, ela é essencial nesse processo. E acho que eu também me coloquei nesse lugar de observar, de ser observadora e de aproveitar o aprendizado que me era dado não só dentro de um ambiente formal. Então isso me ajudou bastante. E claro, como eu te falei, eu sempre gostei muito, gosto muito de ler, sou uma pessoa curiosa e acho que esse estudo, vamos dizer assim, que é amplo, que não fica só dentro de uma instituição ou dentro de um curso, ele foi possibilitando com que eu aumentasse a minha visão a respeito do tema, entendesse as problemáticas, enfim, e conseguisse ser melhor. E a prática também, né? Eu não sei se eu comentei com você enquanto a gente estava fazendo a preparação aí para o podcast, mas nós temos áreas aqui importantes dentro do escritório e essas áreas têm um número elevado de colaboradores. E por uma questão organizacional, a gente fez pequenos comitês e eu aqui dentro do Cível, que somos mais de 100 advogados, fiquei com a área de Business Development e a área de RH. Então também a prática me ajudou bastante, tem me ensinado, eu tenho aprendido e não tenho medo de errar, de acertar, de aprender com os erros. Eu acho que essa dinâmica ela é muito importante. No final, a vida é um aprendizado, a gente está sempre, o que você falou, sempre aprendendo, né? Qualquer momento é um aprendizado, numa conversa, numa troca, e na sala de aula também, né? Mas não é só sala de aula. Você falou do lifelong learning, né? Você tem tanta coisa para aprender, são tantos cursos de curta duração disponíveis em todos os lugares, tem vídeo no YouTube, tem tanta coisa disponível que já não é mais uma desculpa para a gente não aprender e se desenvolver. Especialmente nesses temas, né? Eu, pessoalmente, acredito que liderança e gestão, assim, tem algumas coisas. Ou você nasce com aquele dom, mas não é todo mundo que nasce, ou você vai desenvolver, né? E é passível e possível desenvolver. Não só nos cursos, mas você falou, é observando, é olhando. E as pessoas às vezes falam assim, eu gosto de business, mas eu não gosto de pessoas. E eu sempre trago, e eu trouxe no da Patrícia, vou trazer de novo a frase do Simon Sinek. Ele fala que assim, os negócios eles são formados 100% de pessoas. Os clientes são 100% pessoas. Se você não gosta de pessoas, você não gosta de negócios, entendeu? Eu adoro business, mas eu não gosto de pessoas. Não existe isso. Para fechar, eu queria, esse tema de liderança, eu queria que você me trouxesse a importância de um líder na vida do seu gerido. Eu posso dizer por mim, eu acho que as pessoas que fizeram uma grande mudança na minha vida e que foram motivo e inspiração, foram grandes líderes, né? No Azevedo Sodré,
Eu tive uma chefe, que eu até falo o nome dela aqui com clareza, Rosália Bardaro, uma mulher incrível que comandava o time. Na época eu era uma advogada júnior, e a maneira como ela se preocupava com as pessoas, a maneira como ela conduzia a profissão, como ela entregava, ela foi uma grande referência para mim. Então eu acho que o líder, ele é importante não porque você vai seguir o role model dele, não necessariamente, né? Porque cada um tem as suas características individuais, mas o grande líder, ele tira de você aquilo de melhor que você tem a dar. E eu não tenho dúvida que a Rosália, ela me direcionava para os trabalhos certos, ela me dava as oportunidades certas, ela se preocupava comigo, e preocupação assim, boba, de, como eu te falei, eu viajava muito, de no final da noite ela me ligar, você chegou bem em casa, né? Então é um papel que vai além da questão da gestão do trabalho, mas que tem a ver com o cuidar do ser humano. Então eu acho que o grande líder, ele olha para todas essas pontas. Isso é muito legal. Olha o impacto que um líder tem na vida de uma pessoa. Quanto tempo faz isso? Mais de 20 anos, certo? E olha como te marcou, né? E como você pode marcar outras pessoas. É muito bacana a importância de um líder, né? O líder, ele tem que se preocupar com os seus geridos, né? E ele tem como responsabilidade extrair, não é transformar os seus geridos em como ele é, mas extrair o melhor do potencial, né? Enxergar o potencial de cada um, extrair o máximo possível num bom ambiente, se preocupando e cuidando. Não existe um líder que só extrai o potencial e não cuida das pessoas. Líder significa cuidar das pessoas também, né? Então é muito bacana você trazer essa sua visão. Mas a gente falou de um ambiente de alta performance, um ambiente que tem uma pressão muito grande. Eu falei que era a última coisa, mas não é a última coisa não. Você como líder, como é que você faz para tornar esse ambiente, digamos assim, mais leve, uma pressão um pouco menor? Então, vamos lá. Uma coisa que eu faço questão de mostrar para todas as pessoas é que eu tenho uma vida pessoal, a despeito da quantidade de trabalho que eu faço, a despeito de, por vezes, ter que trabalhar. Inclusive, né, segunda-feira passada foi feriado, eu tive que fazer um artigo, entregar um trabalho, mas eu mostro tudo isso com leveza, tá? E eu também não crio dificuldade onde não existe. Muitas vezes eu já vi pessoas aqui nesse escritório ou no outro, quando se encontram com outros no final de semana, reclamando, nossa, trabalhei pra caramba, tal, como se isso fosse a coisa mais bonita do mundo. Trabalhar é bonito, trabalhar é gostoso, trabalhar te traz coisas legais, mas você também tem um final de semana no qual você possa compartilhar momentos agradáveis com a sua família, você pode fazer um hobby, quando você pode fazer uma viagem, e trazer isso para as pessoas como algo positivo, eu acho que é fundamental. Isso é fundamental, é desmistificar. É alta performance? É alta performance. Eu tenho que estar conectada, eu tenho que estar disponível, mas no momento em que eu tenho o espaço de lazer, eu vou fazer uso do meu lazer, sem nenhum tipo de culpa. Eu não preciso vir aqui e falar para as pessoas, olha, eu fiquei trabalhando o final de semana inteiro, quando na verdade eu não fiquei, porque eu não precisei ficar naquele final de semana. Agora, quando eu ficar trabalhando o final de semana, vai ser de forma prazerosa, entendendo que eu tenho uma missão a ser cumprida e que eu vou fazer isso da melhor maneira possível. Então, eu acho que essa energia, você tentar mostrar para as pessoas isso, faz uma grande diferença. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que traz uma leveza e mostra o teu exemplo, né? Você é uma líder, né? Você é a pessoa que eles olham. Se você traz essa leveza, naturalmente você vai trazer leveza para baixo também. Agora, se você traz aquela pressão, aquela coisa pesada, também vai replicar para baixo. Agora sim, prometo para fechar, conta um pouquinho do curso que você fez em Harvard e como é que ele impacta no dia a dia dos seus geridos. Então, vamos lá, né? Pelo meu jeito de ser, pela minha personalidade, eu sempre tive facilidade em enfrentar alguns tipos de desafios. Eu não sei que chip me colocaram, então... né? Mas assim, facilidade em enfrentar os desafios, sempre um bom humor, e coisas que eu não via sempre nas pessoas, e que eu não conseguia enxergar sempre nas pessoas, né? Eu até fiz o meu Enneagrama, que eu acho que é uma ferramenta de autoconhecimento super potente. O meu número foi 7, que é o do otimista, e o lado negro do otimista, né, é que ele vê as coisas de uma maneira tão mais simples, que quem está passando por uma dificuldade muito grande acha que a gente diminui aquilo. Então, até para eu aprender com os meus liderados a ter essa empatia, eu precisei compreender qual era o lado negro, né, de ser uma pessoa otimista. E aí eu descobri que em Harvard tem um professor chamado Tal Ben-Shahar, que tinha uma aula que era uma das aulas mais vistas na universidade, que era sobre a ciência da felicidade. E eu sempre falei, putz, um dia eu vou para lá, eu quero fazer esse curso, tal. Tava me programando, enfim.
entrou a pandemia. E eu falei, comecei a pesquisar e eu percebi que ele abriu um curso online via um instituto para falar da ciência da felicidade. E aí eu me inscrevi e comecei a assistir às aulas. E aí foi muito curioso, porque assim, o mundo estava caindo em barrancos e eu ouvia, e eu participava das aulas e aquilo ia me alimentando de coisas boas. Eu falava, gente do céu, tem um outro lado aqui que a gente pode e deve compartilhar com os outros. E aí eu, mais que imediatamente, entrei em contato com o pessoal da alta liderança aqui do escritório, com o pessoal de RH, com a diretoria executiva. Falei, turma, eu tô aqui fazendo umas aulas que estão sendo incríveis e eu acho que eventualmente se a gente conseguir fazer alguma coisa, né, customizada para o escritório nesse momento da pandemia, vai ser algo que vai gerar profundas mudanças e vai ajudar todo mundo a passar de uma forma melhor para esse momento horrível. E aí, dito e feito, né, conectei as pontas, a gente conseguiu fazer algo customizado e toda sexta-feira, durante a pandemia, a gente tinha o que a gente chamava um encontro com a felicidade. Inicialmente, esse programa estava destinado aos nossos colaboradores, mas como todo mundo estava em casa, o pessoal começou a perguntar, os meus pais podem assistir, né, minha mulher pode assistir, e isso de repente virou algo que se expandiu para uma quantidade de pessoas inimagináveis. E aí, americano nesse sentido é incrível, porque eles conseguem estruturar e formatar até o que é a própria felicidade, né? E aí com dicas simples, objetivas, enfim, a gente começou a discutir um tema dentro desse momento difícil, mas que de alguma maneira acho que ajudou os nossos colaboradores. Então foi um momento muito rico do escritório, que mostrou também para os colaboradores o quanto nós nos importamos com a vida das pessoas, que naquele momento era algo de mais rico que cada um tinha. Então foi uma experiência bem bacana. Mas olha que legal. É uma preocupação legítima, né? Porque, primeiro, você não precisava fazer o curso. Segundo, você poderia ter feito o curso guardado para você, né? Porque você que se correu atrás e que se interessou, mas você quis compartilhar, você se preocupou com o próximo, falou, vamos montar alguma coisa aqui. E você não impactou só os colaboradores, né? Como você bem colocou, você impactou mais gente, né? Os próximos, os amigos, a família, os cônjuges. Então isso é muito legal e isso, de novo, impacta diretamente na vida das pessoas, especialmente naquele momento tão difícil que a gente estava vivendo, né? Sem dúvida. E Maria Helena, a carreira jurídica, ela não é fácil, o que a gente vem falando por aqui, né? Muita pressão, alta performance e que não tem o devido olhar, pelo menos por enquanto ainda não, mas eu acho que vem evoluindo, em relação à diversidade. Você é uma mulher de muito sucesso, tem uma carreira de sucesso, chegou à sociedade de um escritório como o Demarest. Mas você acha que teve que enfrentar ou superar mais obstáculos do que o usual para chegar nessa posição? Eu sou de uma geração, Renato, 50 esse ano, né, que não tinha acesso a esse tipo de discussão. Não se falava, né, sobre machismo organizacional. A gente nem se dava conta disso. A gente ia fazendo as coisas porque estava no DNA fazer, entregar, se desenvolver, e não era algo que estava, vamos dizer assim, muito claro na minha cabeça. A partir do momento que se começou a falar, né, nos grupos de diversidade, as questões de gênero, acho que foram as primeiras, né, a serem trabalhadas de uma forma mais contundente, mais incisiva, eu comecei a entender realmente do que a gente estava falando. E olhando em perspectiva, eu não tenho dúvida alguma, e se eu falar de forma diferente, eu seria uma grande mentirosa, que as mulheres, elas têm um caminho árduo, difícil, tá? Seja por formações sociais e individuais, seja por questões de natureza prática do dia a dia, que são quase que imperceptíveis, e que se você não estiver atenta, você sequer se dá conta de que aquilo acontece. Então eu não tenho dúvida, assim, hoje, né, de novo, olhando, que eu passei por algumas situações, que eu mesma, em determinados momentos, acho que duvidei das minhas potencialidades, e isso acontece com as mulheres. Eu nunca tive dúvida, isso é fato, tá? Mas isso é minha personalidade, de que eu queria seguir com a minha carreira. Eu nunca tive nenhuma dor em relação à maternidade. Acho que eu sempre consegui equilibrar. E equilibrar é uma palavra horrível, porque você não equilibra nada. Às vezes tá sempre desequilibrado. Na verdade, você vai organizando a vida, né? Mas isso pra mim nunca foi um problema. Agora, é algo que acho que a sociedade avançou, mas a gente tem muito ainda a trabalhar, e acho que parte do meu trabalho aqui é fomentar as discussões e permitir com que as mulheres mais jovens do que eu encontrem espaços muito mais seguros
e percebam e façam as correções de rota desde sempre. É importante você trazer esse ponto das mulheres e também da maternidade, né? Porque você falou assim, você até brincou, falou, eu consegui equilibrar, né? Peronomútil, mas você acha que é viável, é possível, dentro desse nosso mercado, que é um mercado tão demandante, conciliar a carreira e a maternidade? Eu acho que é super possível conciliar e passa muito, assim, claro, é legal você ter lugares que respeitem isso, que valorizem também a maternidade, porque, por exemplo, como grandes empresas, um escritório como o Demarest, ele já tem um olhar diferenciado a respeito do assunto, mas a gente não está falando do Brasil, regra geral, né? Eu participei outro dia, só para você entender, Renato, de uma discussão na ASP, né, falando sobre o Dia das Mulheres, e aí veio uma pergunta que é surreal, entendeu? Que não acontece num escritório como o meu, por conta de várias razões, mas que acontecem no Brasil e em outros Brasis, que não são os nossos. Então, acho que também é importante, quando a gente está falando, entender o lugar de fala. Eu estou num lugar de fala privilegiado no sentido de que estou trabalhando num escritório que é uma grande empresa, que se dedicou ao tema e que trabalha cada vez mais o tema para ser um lugar melhor. Mas isso não acontece em todos os lugares. Então, assim, eu tive aqui, eu acho que a sorte de ter um escritório que valoriza a maternidade. Tem um companheiro também, eu não posso deixar de falar isso, que sempre me apoiou na carreira. Então, acho que escolhas, quando a gente faz escolhas das pessoas que vão viver ao nosso lado, são pessoas que cumprem os nossos sonhos, porque senão isso fica muito mais difícil. E terceiro, é o seu papel dentro dessa grande loucura, né, de entender o que é caro para você, o que não é caro, de se colocar de uma maneira muito clara nisso. Para mim, ter a minha profissão, me dedicar, sempre foi algo de muito valor, eu sempre quis isso para mim. Então, ter a minha filha, na verdade, ela nunca foi um empecilho para nada. E tudo que eu sempre fiz foi no sentido de me realizar profissionalmente, porque eu sabia que eu estando realizada eu seria uma mãe melhor. Muito legal essa sua visão. A gente conversou com algumas pessoas, obviamente, várias mulheres ao longo dessas 4 temporadas do Direito de Resposta, mas especialmente a gente trabalhou bastante esse assunto ao longo desse ano com a Alissa Workman do Matos Filho, com a Adriana do Mercado Livre e, por último, também com a Patrícia, CEO da Philips. E é muito legal ouvi-las e te ouvir sobre as dificuldades das mulheres no mercado, como superaram, mas também como conciliar a maternidade, né? Porque tem mulher que vai dizer que não dá para conciliar, né? E que escolheu um caminho, né? Ou que pendeu para o outro. E não tem certo, não tem errado, né? Eu acho que é a visão de cada mulher e essa é a visão de vocês, né? Eu acho que cada um tem a sua e, de novo, não tem certo, não tem errado. E, Renato, antes até de finalizar, eu queria contar uma história para você. Claro. Porque essa história, inclusive, ajudou até uma outra colega minha de trabalho, né? A minha filha era pequena e eu tive que fazer uma viagem internacional. E eu fui de boa, e eu lembro que chegou num determinado momento, eu terminei de fazer o que eu tinha para fazer e fui almoçar sozinha. E eu falei assim, quer saber, eu vou pedir uma taça de vinho aqui, vou relaxar, entendeu? Vou comer aqui como uma pessoa merece almoçar, né? Sem ninguém pedindo coisa, tomando um bom vinho e tal. E aí, nesse momento, o meu marido me liga aí, não tem problema nenhum, porque ele vai ouvir, ele sabe dessa história. E falou assim, nossa, você tá fazendo tanta falta, eu tô com tanta saudade de você. E eu respondi, eu também. E, na verdade, era uma mentira. Eu tava curtindo plenamente aquele momento, era um momento meu, eu tava tomando meu vinho, tava realizada por conta das reuniões que eu tinha feito e sem culpa nenhuma, sabe? E uma colega minha de trabalho teve que fazer uma viagem e eu falei pra ela, olha, você relaxa, entendeu? Porque teus filhos vão ficar bem, né? Você não tá abandonando, eles não estão ficando a Deus dará e você aproveita o teu momento também pra curtir, pra tomar seu vinho, pra comer decentemente. E ela falou que isso fez uma grande diferença na vida dela. Fez, sabe por quê? Porque as pessoas, especialmente as mulheres nesse caso, elas carregam uma culpa que não existe, não, né? E não tem por que existir. Eu estou longe dos meus filhos, não estou ajudando, não estou educando. Gente, pelo amor de Deus, é uma viagem, é um período. E aproveite mesmo. Sabe quando você deixa os filhos na casa da avó? Você fica com aquele sentimento assim... Ai, ufa, que alívio. Ai, não. Poxa, eu não tô pensando no meu filho, na minha filha. Gente, pelo amor de Deus, não tem pecado. E aí eu falo aqui como pai, né? Não tem pecado nenhum, tá tudo certo. Nós também temos direito, às vezes, de relaxar. Não são muitos momentos, né? Quem é pai sabe. Mas é isso. E em contrapartida, você tem o amor dos seus filhos, enfim, e tá tudo certo.
né? Mas tem uma coisa que eu queria conversar com você que foi muito legal, que é muito legal, na verdade, que é o De Mulheres, né? Que é um programa que vocês criaram no Demarest, que é um programa, inclusive, que é premiado pela ONU Mulheres. Eu queria que você contasse um pouquinho de como é que foi a ideia de criar esse programa, né? O que é o programa e como é que tem ajudado as mulheres do Demarest. O De Mulheres surgiu num bate-papo de almoço, eu e uma sócia minha, Luciana Tornowski, e ela estudou em Harvard e ela tinha que fazer um evento voltado para mulheres. E aí a gente estava conversando e eu falei, Lu, por que ao invés de fazer um evento para mulheres, a gente não bota de pé um programa do Demarest para mulheres? Já que esse é um tema sensível, é um tema que tá na onda, acho que tá mais do que na hora da gente abrir essa porta e fazer algo diferenciado, algo consistente. Então, o que a gente fez? E é bacana contar isso para você. A gente se encontrava todas as quartas-feiras e ia desenhando, né? Eu sempre falo que o impossível ele é feito de várias partes possíveis. Então, a gente começou a desenhar. A gente começou a frequentar rodas de conversa para entender como que se estruturaria um bom programa de diversidade, né? Quais seriam, assim, os pontos de atenção. Então, uma das coisas que a gente, desde o D0, já conseguiu organizar, que foi ter o envolvimento da alta liderança no projeto, porque quando você coloca esses programas de diversidade embaixo do RH, a chance deles não terem tanta força é muito grande. Então, a gente foi olhando tudo isso, foi aprendendo, foi estudando, e aí a gente gerou o que a gente fala, assim, na nossa lista de to-dos. Então, assim, o que a gente gostaria naquele momento, o que seria o De Mulheres em 2 anos, o que seria em 5 anos. A gente fez um planejamento estratégico, tá? E dentro desse planejamento estratégico, a gente colocou as coisas básicas que precisavam ser feitas de forma imediata. Então, uma delas, por exemplo, foi salinha de amamentação que a gente sequer tinha, né? Que era fazer parte da empresa cidadã, licença paternidade estendida, licença maternidade estendida, coisas básicas. Então, a gente começou pelos básicos e aí a gente foi pensando grande, né? Então, a partir daí, arruma uma casa. O que a gente quer, né? Porque o nosso desejo é que a nossa sociedade reflita os 50%. E como é que a gente vai fazer isso? Então a gente desenhou programas agora de forma talvez mais... A gente fez rodas de conversa para que as mulheres pudessem dizer pra gente o que elas entendiam que o Demarest tinha de potencialidades, aquilo que não estava bom. E aí começamos a corrigir essas rotas. Chamamos os homens para discussão, fizemos um programa de mentoria, que esse programa de mentoria, no final das contas, eu acho que ele foi um grande divisor de águas, porque os próprios homens sócios passaram a ser mentores das nossas mulheres, então discutindo as problemáticas, abraçando essas mulheres para levá-las, né, ao caminho que elas desejavam, tratando das diferenças, porque como a gente mesmo falou há pouco, né, cada mulher tem um desejo, cada mulher tem uma personalidade, então como é que a gente encaixa isso dentro de um plano de carreira? Enfim, então foi esse trabalho artesanal, foi esse trabalho feito de coisinhas pequenas que se tornou o grande programa que é hoje, e que a gente tem uma grande satisfação. Ele já ganhou o prêmio WEPS da ONU 2 vezes, né, como sendo um programa que continua dando frutos, que continua atendendo aos requisitos da própria ONU, e a gente tem intenção de cada vez mais aprimorar esse programa, até o momento que ele deixe de ser necessário. Que bacana, muito legal ouvir isso, e que esse programa sirva de inspiração para outros escritórios, e não só para o nosso mercado, mas para outros mercados, para os outros Brasis, né, como você bem colocou, porque aqui é o centro do centro, né? Você está falando de São Paulo, você está falando do mercado jurídico, você está falando de grandes escritórios, mas que a gente possa expandir isso para outros mercados, porque acho sim, concordo com você, que a gente tem uma evolução aí ao longo dos últimos anos, mas tem muita coisa ainda para fazer, mas muita coisa, né? Então, muito bacana. Agora, falando da tua carreira, é claro e patente que é uma carreira de sucesso. Mas a gente sabe que pra gente ter sucesso a gente tropeça algumas vezes, né? Você pode contar pra gente alguns erros que você cometeu e como você agiu e corrigiu? E tem alguma coisa que você se arrepende da sua carreira? Então vamos lá, que eu corrigi uma coisa que uma vez eu fiz e que eu acho que pegou muito mal e que eu aprendi com isso. Eu lembro que eu tava com muita coisa de trabalho, né, e tinha um cliente que estava com um caso específico que estava super demandando, e eu nunca deixei de atendê-lo em momento algum, e aí ele
pediu uma reunião e eu respondi para ele que eu não podia naquele horário porque eu iria atender um outro cliente. E ele ficou enlouquecido comigo e eu falava, gente, mas por que ele tá enlouquecido comigo? Eu tô fazendo tudo que eu posso, que eu não posso, eu me desdobro, eu fico até altas horas. E depois eu entendi, é claro, porque na visão dele eu estava preterindo para atender um outro cliente. Então, de novo, a gente está falando com seres humanos, a gente precisa entender quem é o ser humano que está do outro lado, quais são as vulnerabilidades que ele tem, o momento que ele está passando. Então aquilo, assim, eu fiquei indignada pelo fato dele, sabe, me questionar, né, e ficar bravo comigo, mas depois eu entendi, então eu nunca falo pro cliente que eu não posso porque eu vou atender um outro cliente. Eu falo qualquer outra coisa menos isso. E todo mundo sai feliz nessa história, né? Outra coisa também que eu acho que é muito importante, eu não diria que foram erros cometidos, mas foram observações, é que cada pessoa com quem eu trabalhei tinha um modus operandi dentro de liderança. Então, como que a pessoa gostava de conduzir a reunião, se aquela pessoa gostava de ser a referência do começo, meio ao fim da reunião, ser protagonista, vamos dizer assim, do começo, meio ao fim. Tinham outras pessoas que me deixavam falar. Então, eu já atropelei muitas vezes falando no lugar do protagonista e depois fui chamada a atenção, entendeu? Não são erros necessariamente, vamos dizer assim, que impactaram a minha carreira, mas são questões da observação do dia a dia que se eu tivesse ficado atenta, talvez eu não tivesse cometido esse deslize, entendeu? Não teria sido chamada a atenção. Mas é interessante, veja, você enxergou isso, né? Pode ser na hora, pode ser depois, mas você percebeu, né? E eu acho que é muito do perfil mesmo, assim. A gente tem às vezes o perfil, deixa eu participar, quero fazer, e talvez outra pessoa se incomode. Então, por isso, essa é a dificuldade e a beleza ao mesmo tempo de seres humanos, né? Entender como é que é o outro, porque ele não é igual a gente, né? Não tem ninguém igual a gente. Então, muito interessante você trazer esse exemplo. Tem alguma coisa que você se arrependa? Tem uma coisa que eu me arrependo, que eu não fiz, mas assim, eu não fiz porque eu não tinha condição financeira de fazer na época, que foi fazer um LLM. Eu não tinha condição financeira para fazer o LLM. Então foi algo que eu não fiz e que hoje, talvez eu tivesse feito empréstimo, talvez eu tivesse atuado de uma maneira diferente, que foi fazer um LLM, que eu acho que não só pela experiência, né, em si, que é incrível, eu acho que pro inglês é uma vivência muito incrível. Então isso eu me arrependo, eu entendo as circunstâncias que me levaram a não poder fazer isso, né, e talvez também, assim, uma falta de visão na época. Não era algo que no meu momento de carreira se fazia com muita frequência, né? Hoje sim é algo que se fala muito, mas acho que esse é um arrependimento. E são coisas que acontecem, né? São momentos de carreira. E veja, poderia ter te trazido um outro caminho, uma outra rota, ou te ajudar de alguma maneira? Com certeza, né? É estudo, é vivência, é multicultural. Mas ao mesmo tempo não deu, né? Na época não deu e tá tudo bem, você tá aqui, tá bem, é sócio de um escritório grande, vem traçando e trilhando um caminho super interessante, né? Mas obrigado por dividir conosco. A gente, infelizmente, está chegando no final do nosso bate-papo, tá muito bacana, de verdade. Mas antes eu queria fazer 2 perguntinhas para você. A primeira delas é o seguinte, você é uma referência na parte de resolução de disputa, né? Basicamente, se eu não estiver errado, hein? Basicamente, a gente tem 3 opções. A gente está falando do processo judicial, que é o mais tradicional e conhecido, mediação e arbitragem, né? O processo judicial, ele é o mais comum, né? Mas ele tem aproximadamente, quando eu peguei esses números, eu fiquei assustado, 75 milhões de processos correndo na justiça brasileira. É óbvio o que vai acontecer. Morosidade. Então, não é, com certeza, a melhor opção. E você tem a mediação e arbitragem, né, que são mais céleres, mas ainda são muito caros. Dito isso, assim, na sua visão, qual que é a melhor solução de conflitos disponível? E para polemizar, pra gente, tem que ter uma polêmicazinha, né? Como é que a gente pode resolver esse problema da morosidade na nossa justiça? E a inteligência artificial é um caminho viável para ajudar? Então, vamos lá. Tem uma forma de solução de conflitos que você não falou aí, que é dar um murro na cara, né? Mas tô brincando. Tô brincando, não podemos falar isso, né? É uma boa, às vezes funciona. Tô brincando, mas vamos lá. Não existe, e isso eu quero desmistificar, sabe? One size fits all. Cada situação, ela é única, cada disputa, ela tem as suas características e nem sempre a arbitragem é o melhor caminho e nem sempre a judicialização é o melhor caminho. Tem situações, inclusive, Renato, que a gente judicializa para poder chegar num acordo. Isso acontece muito, tá? Que a gente não consegue uma abertura para uma negociação em um determinado momento, você entende que você tem bons argumentos e aí você parte por uma discussão judicial com pedidos de tutela antecipada
a coisa se estabiliza no sentido de cada um já entendeu melhor onde está o seu caminho, onde estão as suas fragilidades, e isso possibilita um acordo, tá? E a arbitragem, ela é excelente quando você tem, né, contratos magnâmicos, né, contratos bastante relevantes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista do pano de fundo da discussão, porque tem discussões que você não quer decididamente levar para o Poder Judiciário, porque elas têm um conteúdo tão sensível e tão difícil que você colocar no lugar comum, talvez você não tenha a melhor definição e a melhor resolução. Então a arbitragem, ela serve sim, hoje eu nem diria que ela é tão rápida, né, porque hoje em dia os processos arbitrais, os procedimentos eles estão sendo mais demorados, né, chegam a ter 3 anos, 4 anos, e hoje muita gente discutindo, tentando anular, né, sentenças arbitrais, então também é uma disputa grande. Mas eu acho que em termos de qualidade, de decisão, de proteção, porque elas são sigilosas, fazem sentido. E a mediação é algo que ainda não pegou muito no Brasil, sendo muito honesta para você, tá? Eu acho que tem, às vezes, uma tentativa, mas acho que falta gente capacitada para isso. E, de novo, quando a disputa já chega num determinado nível, a mediação, ela tende a ser ineficiente, sabe? Acho que é isso. Muito bacana a visão que você traz, né? Conhecedora das possibilidades, das opções, né? Mas você enxerga alguma possibilidade de solução para essa morosidade da justiça? Porque é o mais acessível, né? Quando a gente pensa em solução de conflito. E você acha que a inteligência artificial pode ajudar nesse tema? Eu acho que a inteligência artificial, primeiro, né, para ela ser bem utilizada, ela precisa de investimento. E, de novo, a gente tem vários Brasis. Então, é difícil a gente colocar isso como algo que vai resolver. E eu acho que a inteligência, ela pode ajudar em alguns aspectos, no sentido de facilitar, de organizar informações, mas ela não vai ser apta o suficiente, pelo menos assim, do que eu conheço hoje, tá? No sentido de se sobrepor aos humanos, no sentido de entender muitas vezes coisas que estão no processo e que só o olhar objetivo vai resolver. Eu vou dar um exemplo tão interessante. Eu fiz parte recentemente de uma discussão sobre Customer Experience, né? E aí uma pessoa estava falando da inteligência artificial e dos erros que a inteligência artificial comete. Então, que ele foi numa loja de esporte, ele é corintiano. Já gostei. Ele é corintiano. E aí, num determinado momento, ele foi nessa loja de esporte para comprar um presente para um amigo que é São Paulino. E aí ele comprou uma camiseta de São Paulo. De repente, a inteligência artificial leu que ele mudou o padrão. E ele começou a receber tudo de São Paulo. E ele ficou com ódio da loja, entendeu? Então, assim, você entende? A inteligência artificial sozinha, ela não resolve tudo. Ela pode facilitar, ela pode te ajudar, mas assim, o olhar, ele é artesanal, a advocacia ela ainda é artesanal. Claro, assim, se você tem milhões de processos, aqui a gente fala, né, aqueles processos de consumo, demandas repetitivas, você até pode fazer essa escolha, mas isso também tem o outro lado, porque no meio das repetições tem algo que é importante que talvez passe batido, e você acaba gerando um entendimento equivocado. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de parcimônia em tudo isso. Esses dias, inclusive, eu fiz alguns testes no chat. Chat GPT. E fiquei muito mal impressionada, para ser honesta para você, tá? Porque eu fiz algumas perguntas e ele deu respostas erradas. Olha só, é que sabe o que acontece? Eu acho que as pessoas têm a impressão que a inteligência artificial, ela é igual aquele filme, o AI, né? Da máquina contra os seres humanos, que os seres humanos eles vão ficar aprisionados e não sei... Calma, gente, talvez daqui a alguns anos, entendeu? Vai demorar muito pra gente chegar lá. E eu vou te contar uma coisa, eu tive também num lugar que falava muito sobre tecnologia, sobre bias de inteligência artificial. Porque o que acontece? Os programadores são pessoas. E sendo pessoas, a gente ensina a máquina, às vezes sem a diversidade, com algumas bias. E o resultado, ele não é eficiente por conta dessas bias. Então, assim, é outra coisa que vale um tema de discussão, trazer gente especializada para falar, que a gente vai ficar impressionado de ver. É isso, mas eu acho que, de novo, essa tecnologia, inovação, inteligência artificial, tudo tá aí para ajudar, né? Para ser colaborativo, né? E principalmente para o advogado continuar tendo papel, porque é o papel que tem que ter, que é estratégico, né? Não papel operacional. Isso a máquina pode cuidar, né? Mas o que é estratégico e o que envolve relações humanas, porque a máquina não é humana, né? A inteligência artificial é máquina, ela tá aí para isso,
né? Para fechar, você já trouxe vários, né? Mas sobrou algum conselho para você trazer para os nossos ouvintes? O conselho que eu sempre brinco, até o Dr. Silvio Venosa, que é um grande jurista que está aqui, né? Seja feliz. Adorei. Vai buscar aquilo, não, seja feliz, vai buscar aquilo que te satisfaz, né? A gente nasce, e isso eu aprendi lendo um livro chamado Quantos Eus que Não São Meus. E alguém já escreve um roteiro para você. Alguém escreveu um roteiro para você. Podem ser seus pais, podem ser seus avós, e não necessariamente aquele roteiro tem a ver com você. Então, seja inteligente o suficiente no sentido de observar, se conhecer e entender desse roteiro o que é teu, o que não é. O que não for, joga fora e segue a vida e seja feliz. Pô, que bacana. Fechamos com chave de ouro. Olha, que episódio legal, de verdade. Muito obrigado, Maria Helena. Imagina. Olha, de espaço, a gente foi para biologia, passou por pessoas, para o jurídico, inteligência artificial, e a gente podia ir muito mais longe, dava pra gente ficar aqui conversando muito tempo. Foi muito legal. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, pela generosidade, enfim. Foi muito legal conversar com você e eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar esse episódio. Obrigado. Muito obrigada a você, Renato. Foi um grande prazer participar. Muito sucesso para você nessa sua jornada. Seu trabalho é incrível, né? Eu acho que você abre portas, abre o ouvido de todo mundo. Então, vamos lá. Obrigada. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Uma produção, voz e conteúdo.